Olá pessoal, vamos continuar nossa aula 3 e vamos falar um pouco de tecnologia da informação. A tecnologia da informação e da comunicação mudou a forma como as empresas e as pessoas se comunicam e de certa forma como as pessoas trabalham. Então hoje com as redes sociais, o WhatsApp, loja virtual, internet, a globalização, então isso mudou a forma como as empresas se relacionam com seus fornecedores, com seus parceiros, com seus clientes. E isso também muda a parte de gestão de processo. Aqui existe uma sinergia muito forte entre os projetos de BPM e os projetos de TI. Essa sinergia acontece por quê e como? Porque toda vez que você compra um software, ou então você desenvolve uma melhoria ou contrata um novo software, você está mexendo com o processo, então você está mudando a forma como aquilo funciona. E aí a mudança de software implica em mudança de processo. E as mudanças de processos, quando você está melhorando o processo, fazendo uma transformação, precisa verificar como é que vai ficar o software que suporta aquele processo. Então, se você altera o processo, você necessita de alteração do software. Se você está alterando o processo ou transformando o processo, você também precisa alterar o software, né? Então, existe uma sinergia muito forte, né? Os projetos de TI quase sempre mudam a forma pela qual os processos são executados, né? E aí as práticas de BPM podem ajudar os projetos de software enxergando de uma forma mais ampla. Então, gestão por processos, projetos de BPM e projetos de TI estão interrelacionados. A gente já comentou no início da disciplina que tudo que acontece nas empresas está associado com algum processo. E aí existem três tipos de processos nas empresas ou nas organizações. Então, o primeiro deles são os processos primários, também conhecido como projetos finalísticos ou projetos determinísticos. Então, os processos primários são aqueles processos essenciais para a atividade da empresa. São aqueles processos que ajudam a empresa a cumprir a sua missão. Eles estão associados com a cadeia de valor. Vamos falar daqui a pouco sobre cadeia de valor. Eles estão com a relação direta com o cliente, né? Então, os processos primários são aqueles processos que são visualizados pelos clientes. Exemplo, vendas de materiais, produtos ou serviços, desenvolvimento de produto, distribuição, atendimento de pedidos, etc. Os processos de suporte, também conhecido como processo de apoio, são os processos que oferecem suporte aos processos primários. São processos que agregam valor para o produto final, são processos muito importantes para a organização, só que eles não têm vínculo direto com os clientes. Ou seja, os clientes não estão visualizando esses processos de suporte. Como exemplo de processo de suporte, planejamento estratégico, administração de contratos, desenvolvimento de sistemas e softwares, recrutamento e seleção, ou seja, toda aquela parte de RH, tá certo? Não é visto pelos clientes, né? O processo de compras, treinamento. Então, os processos de suporte são os processos também importantes, muito importantes, que agregam valor, mas não são visualizados pelos clientes. E por fim, temos processos gerenciais, que são os processos que são estabelecidos para coordenar e controlar as atividades da empresa. Então, os processos gerenciais ou de governança são os processos que garantem o funcionamento dos outros processos. São os processos que tratam da continuidade das operações da empresa. Por exemplo, fixação de meta, avaliação de resultados da empresa, alocação de recursos, etc. O que aqui é cadeia de valor? Cadeia de valor é uma atividade de modelagem de processo, né, no mais alto nível de abstração. Então seria a gente pegar uma organização e identificar quais são os seus principais macroprocessos. Então, arrumar esses macroprocessos de uma forma estruturada, como está aqui agora exibido na figura, é a construção da cadeia de valor, né? Então, utiliza alguns símbolos
E a ideia da cadeia de valor é proporcionar uma visão geral, não detalhada, dos processos da organização. Então, aqui na base nós temos os processos primários, certo? E acima os processos de apoio ou processos de suporte. Tá? Então, se a gente pegar um outro exemplo aqui, essa é uma cadeia de valor da justiça eleitoral. Então, a gente tem nessa face, nessa área aqui azulada, os processos primários. Aqui na área salmão, os processos de apoio ou de suporte. E nessa área verde, os macros processos de governança. Tudo isso focado nos clientes, não é? Então, pegando alguns exemplos aqui de processo primário ou finalístico, como aqui está escrito, processo eleitoral, cadastro partidário, são exemplos de processos primários. Processo de apoio, aqui embaixo, ó, gestão da tecnologia da informação e da comunicação é exemplo de processo de suporte. Gestão da informação é outro exemplo, né? Gestão de pessoas é outro exemplo. E com o processo de governança, podemos aqui ter como exemplo o desenvolvimento e monitoramento da gestão. Então, isso aqui são exemplos de processos primários. Missão, visão e valores. Então, missão, visão e valores são o tipo, né, que determinam a direção estratégica da empresa. Então, a missão é a razão de ser do negócio, é o propósito da organização. Então, quando você está pensando em criar um negócio, então a missão desse negócio vai ser, né, a missão da empresa. A visão é uma situação que você deseja chegar num determinado período de tempo. Eu quero daqui a 5 anos estar em tal pote, ser uma referência, tal. Então isso aqui é a missão. Já os valores são os ideais de atitude, comportamento e resultado que deve estar presente nos funcionários e nas relações com a empresa. Ou seja, tanto a missão, a visão e os valores devem ser de conhecimento de todos os funcionários, né, de todos os colaboradores, de todos os stakeholders e até da sociedade. Tanto que é muito comum você encontrar missão, visão e valores no site das organizações. Então, para não esquecer, missão é a razão de ser do negócio, a visão é a situação em que a empresa deseja chegar em um determinado período, e já os valores são as atitudes e comportamentos da empresa perante a sociedade. Exemplo de missão, visão e valores. Aqui é do NTI da UFAL. Então, por exemplo, qual a missão do NTI, que é o Núcleo de Tecnologia da Informação? Prover soluções de tecnologia da informação adequada para a universidade e atender a comunidade acadêmica. Já a visão, ser uma referência entre as unidades federais de ensino superior. E os valores, eficiência, proatividade, valorização humana, preocupação com a satisfação com o cliente, postura colaborativa e transparência. Né? Sem fazer propaganda, isso está aqui porque nós pegamos no site, né? Então, qual a visão da Carajás, né? Então, visão, primeiro, né? É ser reconhecida como como líder regional na comercialização de material de construção e de home center. Já a missão é atuar no segmento de home center, atendendo às expectativas dos nossos clientes, colaboradores e acionistas. Já os valores são honestidade, comprometimento, orientação para o resultado, transparência e trabalho em equipe. Então, normalmente as empresas, como já mencionei, publicam a missão, visão e seus valores e vai no local da empresa para que seus colaboradores, né, tomem conhecimento. Esse modelagem de processo vai ser objeto do próximo vídeo. Muito obrigado. O vídeo 4 vai sair na sequência.